Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Lohane. Eu defendi recentemente a minha tese de doutorado em Linguística na UFRJ, sob orientação do professor Marcos Maia. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui essa tarde compartilhando conhecimento com vocês nesse evento e queria agradecer muito pelo convite, por essa oportunidade, né? E gostaria também de dizer que é uma honra enorme estar dividindo essa mesa com o professor Marcos Maia e as professoras Sabrina, Aline e Márcia. A minha palestra, então, é intitulada como Paradigma de Mundo Visual na Investigação da Linguagem Humana, dá continuidade à discussão iniciada pelo professor Marcos sobre rastreamento ocular. Bom, então eu vou basicamente falar sobre o que é o paradigma de mundo visual, para que ele serve, e no final da minha fala eu vou mostrar um exemplo prático, né, da técnica sendo utilizada em linguística, investigando um fenômeno linguístico no português do Brasil. Bom, então, o que é o paradigma de mundo visual ou Visual World Paradigm? É uma técnica que nos permite investigar o processamento online, né, ou seja, reflexo, da língua falada em interação com o ambiente visual. Então, a gente utiliza rastreamento ocular, enquanto os participantes estão escaneando o ambiente visual, né? Então, a gente monitora esse movimento ocular através de rastreamento ocular, né? Ao mesmo tempo em que eles estão recebendo o input auditivo, né? O input linguístico auditivo. Então, a gente tem uma ferramenta aí poderosa, né? Que nos auxilia a entender melhor como que ocorre o nosso processamento linguístico mental, né, de maneira online. Então, é por isso que a gente diz que é a interação entre a língua falada e o ambiente visual. E qual que seria a lógica de experimentos dessa natureza, né? Bom, a lógica é que a direção da fixação ocular está diretamente relacionada a processos atencionais. Então, a gente sabe que as pessoas a todo momento mudam a atenção delas para o que é relevante no mundo visual, né? E essas trocas de atenção estão acompanhadas por trocas de fixações e de sacadas. Então, a gente tem aí as fixações como sendo o período de tempo, né, em que o olho fica examinando determinada região ali, extraindo informação, e as sacadas são os saltos entre uma fixação e outra, né, que os olhos dão. Isso com o objetivo de trazer mais acuidade visual ao que está sendo percebido. Então, as trocas de fixações estão diretamente relacionadas às trocas de atenção, né, a processos atencionais. Então, a medida de paradigma de mundo visual fornece para a gente uma medida representacional, né, que mostra quando e onde, né, as pessoas estão direcionando, digamos assim, né, a sua atenção. Então, a gente, baseado no áudio e para onde as pessoas estão olhando, é naquele momento pareado com o áudio, a gente consegue ter insights interessantes sobre o nosso processamento linguístico mental. Bom, a técnica de paradigma de mundo visual fornece várias vantagens, né, para o pesquisador. Uma delas é que a gente consegue observar o nosso parser ou processador sintático interagindo não apenas com eventos sintáticos, né, mas também com informações semânticas, pragmáticas, visuais e prosódicas na interpretação de sentenças. A técnica também dá a possibilidade da gente testar comunidades variadas, então ela é útil tanto para a investigação da linguagem em adultos e também para a investigação da linguagem em crianças, especialmente experimentos de aquisição, né, com bebês, crianças bem pequenas, essa técnica é muito utilizada. Bom, a gente tem aí esse estudo de Yarbus 65, né, corroborando o Buswell 35, que é um estudo muito importante sobre o escaneamento de cenas no geral, né? Esse estudo trouxe um achado interessante, né? Ele verificou que a inspeção visual parece ser guiada tanto por mecanismos bottom-up ou estruturais, né, como a cor, a textura da imagem, quanto por mecanismos top-down, ou seja, não estruturais, né, como o contexto prévio, por exemplo. Então, o Yarbus realizou um experimento com imagens, onde ele pedia para os participantes visualizarem imagens mais ou menos como essa primeira, e também ele tinha algumas tarefas prévias. Então, ele verificou que a forma como os participantes escaneavam as imagens
era baseada tanto em características próprias da imagem, mas também relacionava-se ao tipo de tarefa, né, que ele pedia. Então, um exemplo aqui em a tarefa solicitada foi para que eles examinassem a imagem livremente. Daí a gente tem aqui um padrão bem, me fugiu a palavra, bem dividido, né, das fixações. A gente vê que eles olham a imagem como um todo porque eles estão fazendo um exame livre, né, das imagens. Daí ele já pede em 3 que eles estimem a idade das pessoas. Daí a gente já vê aqui o direcionamento das sacadas se localizando mais na região superior, né, aonde fica o rosto das pessoas, porque justamente eles estão tentando aferir aí a idade delas, né? Então a gente já vê aqui uma diferença nesse padrão. Aí, por exemplo, 5, ele pede, lembre-se das roupas deles. Daí a gente já vê esse padrão aqui de fixações verticais, né? Então a gente já observa uma diferença, né, na concentração dessas fixações. Esse estudo foi muito importante para a área de processamento de cenas no geral, né, e trouxe esses insights muito interessantes para a área, que foram utilizadas grandemente mais tarde, quando o paradigma de mundo visual foi incorporado de fato, né. O primeiro estudo que relacionou o movimento dos olhos mesmo com o processamento da linguagem, é esse estudo de Cooper, em 74, onde ele investigou o comportamento ocular de pessoas enquanto elas ouviam histórias e olhavam figuras referentes a essas histórias. Então, Cooper observou que esses participantes olhavam para as figuras que estavam sendo mencionadas na história à medida em que elas ouviam o áudio. Então, as fixações não eram aleatórias. Então, um exemplo, eles, ao ouvirem a palavra África, eles olhavam mais para figuras mostrando uma cobra, um leão ou uma zebra, por exemplo, do que para itens que não eram relacionados. Então, aqui foi um achado importantíssimo, né, para a área, porque aqui ele verificou que as fixações não eram aleatórias. Além disso, ele também observou que os participantes fixavam as imagens que ainda iam ser referidas no áudio antes mesmo daquela palavra ser dita. Então, aqui a gente tem essa observação de processos antecipatórios até, né? Porque antes mesmo daquela palavra ser ouvida, os participantes já eram capazes de prever que seria aquela palavra, né? Daí eles olhavam para aquela figura que representava essa palavra que nem tinha sido dita ainda, né? Então esse estudo de Cooper foi muito importante para a área e foi a partir desse estudo, né, que a técnica, anos mais tarde, foi desenvolvida, né? Então, a gente tem um salto de 74 até 95, com esse estudo de Tannenhaus e colegas, né? Utilizando pela primeira vez, né, inaugurando o termo paradigma de mundo visual, utilizando a técnica em psicolinguística com o eye tracking, na investigação de processos cognitivos, movimentos oculares, né, e processamento da fala. Então, a gente tem esse estudo aí seminal, utilizando a técnica de paradigma de mundo visual, onde eles testaram a influência da variação do número de referentes. Então, eles tinham aqui um referente só, né, uma maçã, e depois eles tinham 2 referentes. E eles testaram também ambiguidades. Então, eles tinham frases como, por exemplo, coloque a maçã na toalha na caixa e coloque a maçã que estava na toalha na caixa. Então, eles tinham essa brincadeira aí de ambiguidade, né? E esse foi um estudo muito importante porque foi o estudo que utilizou pioneiramente, né, essa técnica em linguística, né, em psicolinguística. Bom, eu vou mostrar agora, basicamente, como que se monta, né, um experimento de paradigma de mundo visual, o que a gente precisa ter, assim, basicamente. Esse aqui é um design clássico de paradigma de mundo visual, onde a gente tem uma grade de figuras. Não precisa ser sempre uma grade de figuras, pode ser cenas, 1, 2 cenas ou 2 imagens, 5, 10 imagens, vai depender muito do que
o pesquisador está analisando, né, e o que ele quer ver. Então aqui é um design clássico, né, utilizando 4 figuras, e a gente tem também um áudio, né, referindo-se a essa figura. Então esse exemplo aqui, o áudio é "Click on the grapes", é um experimento em inglês, né, daí espera-se que o participante, ao mesmo tempo que ouve, né, esse áudio, "Click on the grapes", visualize esse ambiente visual e, por último, ele clique, né, na figura que faz referência a esse áudio. Não necessariamente precisa ter essa tarefa de interação com o ambiente visual, né, de clicar ou mover a figura. Às vezes também é solicitado que a pessoa olhe para o display visual enquanto ela está ouvindo o áudio, mas esse caso aqui, eles tinham que clicar na uva. Então aqui, cada imagem dessa tem uma razão para estar aqui, digamos assim, né? A imagem da uva, ela é chamada de imagem-alvo, né? Porque a imagem aqui, o áudio está se referindo, então clique nas uvas, né? Essa imagem-alvo. A imagem do grill, aqui, ela é considerada como o competidor fonético, né? Porque o início da palavra grapes e o início da palavra grill são parecidos, então aqui é para quem está interessado em ver movimentos antecipatórios, né? É para isso que é utilizado aqui, né? Nesse caso, grapes e grill, né? Aqui, se a gente fosse analisar um gráfico desse display aqui, provavelmente nessa parte do click on the grapes, o início de grapes, a gente verificaria uma maior concentração de fixações na imagem grapes e grill do que nas outras duas imagens, por exemplo, até que apenas grapes seja visualizada por conta de ser, né, a figura que está se referindo ao áudio. Aqui a gente tem também um competidor semântico, que aqui no caso é maçã, é um competidor semântico porque é um tipo de fruta como uva, né? Mas o nome não tem nada a ver com uva. E a gente também tem aqui uma imagem não relacionada ou distratora, né? Que é a imagem da umbrella. Então, a gente tem esses 4 tipos de imagem aí para esse tipo de frase. Aí, como medida, né? A gente tem interesse em saber para onde as pessoas estavam olhando, baseadas naquele áudio, né? Então, a gente tem um gráfico parecido com esse, né? Onde o eixo X é a porcentagem de looks, né? Ou olhadas ou fixações para aquela determinada imagem. Daí, cada linha representa uma imagem, né? Aqui a linha azul é a imagem target ou alvo. E o eixo Y representa o tempo ou aquele áudio. Então, a gente sabe que aqui aonde era iniciado o onset, né, ou o início da palavra-alvo, que era grapes, a gente vê que as fixações para imagem alvo, elas aumentam até que só ela seja visualizada, né, até o final do áudio. Então, a gente basicamente extrai esse tipo de medida num experimento de paradigma de mundo visual. Eu vou mostrar para vocês agora um experimento utilizando essa técnica, né, analisando um fenômeno no português, que eu utilizei na minha tese de doutorado no âmbito do LAPEX, que é o Laboratório de Psicolinguística Experimental da UFRJ. Bom, então eu estudei estruturas de tópico comentário em comparação com estruturas de tópico de sujeito predicado, né, estruturas de tópico. A gente tem sempre um elemento na periferia esquerda da sentença, ele tem uma saliência prosódica e sintática. Então, por exemplo, a menina, o cachorro sujou de novo. Aqui a gente tem uma estrutura muito utilizada no português, né? A gente pode dizer que esse elemento, ele nasceu aqui após o verbo e foi movido para a periferia esquerda da sentença, o que é diferente de eu falar o cachorro sujou a menina de novo, que segue a ordem sujeito, verbo, objeto, né? A gente tem aqui o elemento a menina, que na primeira ele tinha sido topicalizado, né? Aqui ele está ocupando a posição pós-verbal. Eu estudei esses 2 tipos de estrutura nesse experimento, né? Estudei também um outro tipo de tópico, conhecido como tópico chinês, também utilizado no português do Brasil, que é um outro tipo de estrutura de tópico, porém a gente não tem essa relação sintática, né, entre as partes como tem em topicalização. Então a gente diz assim, filme, eu gosto mais de comédia. A gente tem essa estrutura de tópico, porém a gente não pode dizer que esse tópico foi gerado em outro lugar aqui
no comentário foi movido, né? A gente diz que ele foi gerado na base. Então, eu estudei nesse experimento esses 3 tipos de estrutura, com o objetivo de verificar se os falantes nativos de português seriam capazes de identificar traços prosódicos que pré-ativam uma construção de tópico ou uma construção de sujeito logo no início do processamento, antes mesmo da estrutura ser completada. Então, eu tinha muito interesse em ver sobre capacidade de previsão mesmo, né? Desse participante ao ouvir aqueles inputs. A hipótese é de que os falantes nativos de português seriam guiados por traços prosódicos durante o processamento, porque no português, tanto a noção de sujeito predicado quanto a noção de tópico comentário seriam importantes por conta da língua ser uma língua mista. Então, os dois tipos de estruturas fariam parte da gramática da língua portuguesa brasileira, né? Então, a gente fez um design 2x3, a gente trabalhou com palavras ambíguas, né? Como cega, que ora ela pode significar alguém que é cega ou alguém que cega alguém, a depender do contexto, né? E a gente tinha como variáveis independentes o tipo de input inicial, que ou era tópico ou era sujeito, e o tipo de complemento, né? Que era um comentário ou um predicado. A variável dependente era a proporção de fixações nas imagens alvo de extratora, né, porque era um teste de paradigma de mundo visual, e a gente fez o experimento com 48 falantes nativos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como que a gente manipulou os áudios de acordo com cada condição, né? Então, aqui a gente tinha uma frase no tópico comentário, aqui a gente tinha uma frase em sujeito predicado. Aqui o início, né, da frase, que era aquele SN ambíguo, né? Em tópico, a gente vê aqui um padrão diferenciado do mesmo SN em uma condição de sujeito predicado. Então, aqui em tópico, a gente tem essa pausa que é ausente, né? Em sujeito. E em tópico, a gente também tem o alongamento das sílabas tônicas e a gente não tem aqui, né? Quando esse elemento está na condição de sujeito predicado, né? Então, a gente esperava que essas pistas prosódicas que a gente deu no áudio, elas fossem perceptíveis, né, pelos falantes nativos de português. Então, a gente tinha também 2 imagens na tela, aqui a gente colocou cenas, né? Então, a gente utilizou 2 cenas, uma representando sempre a frase de sujeito, predicado, e a outra representando sempre a frase de tópico comentário. E daí, os participantes ouviam sempre uma frase apenas, né? Porque eram distribuídas em quadrado latino, né? Esse experimento tinha 3 listas, ou 3 versões, né? Daí, eles ouviam uma frase e viam as 2 imagens ao mesmo tempo. Daí eles tinham que olhar para aquela imagem que representava melhor o áudio que eles estavam ouvindo. Então, a gente esperava que, quando fosse a frase de sujeito predicado, né, a menina cega, o amigo com a faixa para brincar, eles olhassem mais para essa imagem que representa a menina cegando o amigo. E, quando fosse o tópico, né, a menina cega, eles olhassem mais para essa segunda figura, porque representa uma menina que é cega. Então, a gente tinha sempre os áudios e as frases apresentadas em áudio, né? E, além disso, a gente tinha as 2 figuras. Em um segundo momento, a gente criou novas frases em que a gente criava uma estrutura com certa anomalia prosódica. Então, essa anomalia era feita da seguinte maneira: a gente cortava aqui, né, o início do áudio, ou era sujeito ou era tópico, e colava o restante da estrutura referente a outra frase. Então, por exemplo, a gente tinha o início de sujeito e o final de comentário, ou o início de tópico e o final de predicado. Aqui, a gente esperava que, se os participantes utilizassem, né, as pistas prosódicas, né, presentes em tópico e em sujeito, eles seriam capazes de verificar que tinha essa anomalia nesses tipos de estrutura. E a gente verificaria isso através de oscilação, né, entre as 2 imagens, o que indicaria dúvida durante o processamento online. Então, o experimento foi simples, né, basicamente, eles viam anteriormente as 2 imagens por 3 segundos, com o objetivo deles se familiarizarem a tarefa,
né? Em seguida, ele tinha uma cruz de fixação com o objetivo de atrair o olhar deles para uma região neutra na tela. E depois eles tinham simultaneamente o input visual e o auditivo. Daí eles eram instruídos enquanto eles ouviam a frase para olhar para a imagem que fazia referência, né? Aquele áudio. E, por fim, eles tinham que olhar apenas para a imagem que fazia referência ao áudio. E tinha ainda uma paráfrase, né, que eles tinham que escolher entre A e B, que era referente ao que eles tinham ouvido, que era uma forma de confirmação, né, do que eles tinham ouvido. Então, eles tinham que marcar a menina é cega ou a menina cega alguém no final. Bom, e as nossas regiões de interesse, né? Cada frase era dividida em janelas temporais. A gente tinha 3 janelas temporais de interesse. Então, a primeira delas era a região ambígua, né, que era o primeiro SN, a menina cega, que a gente poderia ter ou a menina cega como adjetivo, né, ou a menina cega como verbo. Então, era uma janela temporal importante. A segunda janela temporal era a fase que era, digamos que tirava a ambiguidade, né, da região 1, então também era importante, porque quando era tópico, esse elemento seria um sujeito, né, e quando era sujeito predicado, esse elemento seria um complemento do verbo. Então, essa parte também era muito importante. E a janela temporal 3 era o final da frase, né, que era onde eles tinham ouvido e escolhido a imagem. Então, a gente extrai resultados de proporção de fixações na imagem-alvo, né? É naquele momento do áudio. Aqui eu trouxe um resumo das 3 regiões juntas. Então, aqui a gente verifica que a região 2, que era aquela região que tirava a ambiguidade, eles olhavam mais para a imagem-alvo, né? Do que para a imagem distratora, indicando que eles foram capazes de julgar, de olhar, na verdade, corretamente para a imagem que fazia referência ao áudio, né? Apesar aqui da região 1, eles não terem olhado para a imagem-alvo quando a condição era tópico, né? Que eles olharam mais aqui para a imagem distratora, a gente pode dizer que eles utilizaram essas pistas prosódicas porque na região 2, que era imediatamente posterior a essa região ambígua, eles fizeram a correta correlação. E o final da frase, eles olharam mais para a imagem-alvo, né, indicando aqui a maior proporção de fixações para essa região. No experimento que era não sincrônico, né, que a gente tinha aquela anomalia sintática, a gente verificou que os participantes foram capazes de entender que tinha alguma coisa errada com aquela estrutura, porque aqui a gente verifica na região 2, né, que houve uma oscilação, né, entre as duas imagens, né, eles olharam igual, né, para a imagem-alvo e para a imagem distratores, então indicado aqui pela régua reta, né, e essa observação eles fizeram até o final, né, a gente vê que um padrão bem parecido de visualização, então indicando que eles tiveram dúvidas sobre o que eles estavam ouvindo e vendo, né, o que causou uma certa estranheza por conta dessa anomalia prosódica. Né? Então, eles foram capazes de identificar que tinha sim essa anomalia, né? Indicando que eles diferenciam as duas estruturas no português, que é o tópico e o sujeito. Então, a gente concluiu nesse experimento que os elementos tópico e sujeito possuem características prosódicas próprias e os falantes nativos são capazes de reconhecê-las e diferenciá-las, né? E o experimento trouxe evidências em favor da hipótese de que o português seria uma língua mista. Bom, então a minha fala se encerra por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só me enviar um e-mail, que eu vou ficar muito feliz em poder respondê-los. Muito obrigada. E agora a gente continua com a fala das nossas colegas. Boa tarde.